Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e ele não estará lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os que são de conduta reta. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos quebrados. Mais vale o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no tempo do mal, e nos dias da fome se fartarão, mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois aqueles que são abençoados dele herdarão a terra, e aqueles que por ele são amaldiçoados serão exterminados. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, todavia não vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O justo se compadece e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Pois o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. E os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. E quando os ímpios forem exterminados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e já não existe. Procurei-o, mas não se podia encontrar. Nota o homem íntegro e considera o justo, pois há um futuro abençoado para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão mesmo destruídos. O futuro dos ímpios será exterminado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. O salmo em questão se concentra na distinção entre os justos e os ímpios, oferecendo conselhos e promessas de Deus para aqueles que seguem o caminho da retidão. No início, o salmista aconselha os ouvintes
a não se deixarem abalar ou indignarem-se por causa dos malfeitores, nem invejarem aqueles que praticam a iniquidade. Isso ocorre porque, segundo o Salmo, os ímpios não têm futuro duradouro. Eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Em contraste, o justo é incentivado a confiar no Senhor e fazer o bem, garantindo assim um sustento duradouro. A confiança e o deleite no Senhor são temas centrais desse salmo. O texto convida os piedosos a se entregarem plenamente a Deus, confiando que Ele cuidará de tudo e satisfará os desejos do coração dos justos. Deus promete que a justiça dos ímpios será como a luz que surge, clara e visível. É importante descansar e esperar no Senhor, mantendo a paciência, mesmo quando os ímpios triunfam em seus caminhos. O Salmo oferece um contraste marcante entre o destino dos ímpios e dos justos. Enquanto a ira e o furor são desencorajados, o salmista salienta que os malfeitores serão exterminados, ao passo que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra e desfrutarão de paz. Isso se manifesta na promessa de que os mansos desfrutarão de uma abundância de paz. O Senhor, olhando do alto, vê o dia dos ímpios chegando, enquanto aqueles que recorrem a ações violentas acabarão prejudicados por suas próprias intenções. Em um renovo de esperança, o Salmo sublinha que é melhor ter pouco com justiça do que ter grandes riquezas adquiridas por meio da iniquidade. A segurança dos justos é reafirmada quando o Senhor afirma que sustenta os justos e conhece os seus dias, assegurando que eles terão uma herança eterna e não serão envergonhados em tempos de adversidade. Mesmo em períodos de fome, Deus promete fartura aos justos. Ao denunciar as falhas dos ímpios, o Salmo menciona que eles tomam emprestado e não pagam, enquanto os justos compartilham e demonstram compaixão. Aqueles abençoados por Deus, afirma o texto, herdarão a terra, enquanto os amaldiçoados serão exterminados. O Senhor delicia-se nos passos dos justos. Mesmo que caiam, eles não permanecerão caídos, pois a mão de Deus os sustenta. A fidelidade do Senhor, mesmo nos tempos de angústia, é outro ponto enfatizado. O Salmo lembra que nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência pedindo pão, destacando o auxílio contínuo de Deus para aqueles que seguem seus ensinamentos. Os justos são incentivados a se afastarem do mal e buscarem a paz, vivendo conforme a sabedoria divina, com a lei de Deus enraizada em seus corações. O Salmo se opõe novamente aos planos dos ímpios, observando que, mesmo quando empreitam os justos com más intenções, Deus não permitirá que o justo seja capturado em suas mãos. O destino dos ímpios é descrito como passageiro. Eles podem prosperar por um tempo, mas eventualmente desaparecerão, não deixando vestígios. Finalmente, o Salmo conclui reforçando a certeza de que os justos terão um futuro abençoado, enquanto os transgressores encontrarão a destruição. A salvação e a força dos justos vêm do Senhor, que será sua fortaleza em tempos difíceis. A ajuda, a libertação e a proteção são garantidas para aqueles que buscam refúgio em Deus, retratando um ciclo contínuo de cuidado e confiança entre o divino e o justo.